Bom, a gente fala agora sobre um grave acidente que aconteceu no quilômetro 318 da BR-020 em Canindé. Esse acidente terminou com uma pessoa morta e a vítima fatal era um empresário do município. A gente vai falar agora ao vivo com o Miguel Anderson Costa, que tem mais informações sobre esse caso. Miguel, o carro em que ele estava acabou colidindo de frente com um ônibus que vinha transportando romeiros, não é isso? Em que momento aconteceu esse acidente? Foi de madrugada, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Anderson. Boa tarde. De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, esse acidente aconteceu por volta das 3h30 da manhã, ou seja, às 3h30 da madrugada deste sábado, lá no quilômetro 318 da BR-020, já no município de Canindé, no Sertão Central. Um carro de passeio acabou batendo de frente com um ônibus que fazia o transporte de romeiros, pessoas que haviam participado de homenagens a São Francisco das Chagas e estavam no sentido Canindé-Fortaleza. Após a colisão, o ônibus chegou a sair da pista e o carro também. O veículo menor ficou completamente destruído e foi consumido pelas chamas. Mas antes do incêndio, populares conseguiram retirar das ferragens o condutor, que ficou gravemente ferido, chegou a ser conduzido para o Hospital Regional do Sertão Central, lá mesmo em Canindé, mas diante da gravidade dos ferimentos, acabou não resistindo. Ele foi identificado como Antônio Lopes Nunes, lá no município, empresário e conhecido também como Nunes da Vidraçaria. Um policial do estado do Maranhão, que estava dentro da comitiva de romeiros, dentro deste ônibus que também se envolveu neste acidente, teve um ferimento na perna, foi socorrido pelo SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e não corre risco aí de morrer. Ainda de acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, tudo aconteceu quando o veículo pequeno saía de um acesso da zona rural do município de Canindé e entrou em alta velocidade na rodovia federal BR-020. E assim, entrando na contramão e diante da alta velocidade, acabou batendo de frente neste ônibus. A vegetação nas margens da pista acabou sendo incendiada. Rapidamente, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o atendimento desta ocorrência e assim apagar as chamas. O veículo menor ficou completamente destruído e somente este empresário, infelizmente, acabou morrendo diante da gravidade desta colisão. Esse caso aconteceu na madrugada deste sábado e os romeiros estavam voltando em direção à Fortaleza. Alguns deles não eram cearenses e participavam das celebrações a São Francisco das Chagas, mas muitos saíram sem qualquer tipo de arranhão, saíram ilesos. Somente este policial lá do estado do Maranhão que teve esse ferimento na perna e esse empresário que infelizmente acabou morrendo diante do impacto, mesmo com a população prestando os primeiros socorros, retirando a tempo o homem das ferragens de dentro do veículo, que ficou completamente destruído, e na sequência as explosões começaram e assim o fogo acabou consumindo completamente o automóvel. Lamentável, né, Anderson? Lamentável, viu, Miguel? E observando aqui essas imagens que são impressionantes, porque o jeito que o carro ficou, a gente fica imaginando que essa tragédia poderia ter sido muito maior. Poderia ter sido muito maior. De fato, isso tem que ser apurado, a perícia certamente vai identificar, vai verificar o que aconteceu, mas olha, você imaginar que um veículo desse colidiu de frente com um ônibus lotado de romeiros, você imagina que essa tragédia poderia ter sido muito maior. Infelizmente, esse empresário muito conhecido lá na cidade, o Nunes, Nunes da Vidraçaria, como era conhecido lá em Canindé, acabou perdendo a vida nesse acidente. E agora, de fato, fica aí a cargo das autoridades, né, Miguel? Investigar para saber o que de fato aconteceu. Felizmente, os romeiros saíram ilesos dessa situação e agora as autoridades, né, Miguel, vão continuar investigando. A Polícia Rodoviária Federal, inclusive, já abriu todo esse procedimento e certamente vai divulgar nos próximos dias como tudo isso aconteceu, né, Miguel? Isso mesmo, viu, Anderson? A Polícia Rodoviária Federal fez, esses levantamentos iniciais lá na região, a perícia também fez esse deslocamento e como o acidente foi em uma rodovia federal, essa investigação, esse caso vai ser apurado pela PRF, já que aconteceu na jurisdição federal na BR-020. Então a gente precisa aguardar aí nos próximos dias para saber de fato
o que aconteceu. Mas informações iniciais repassadas por equipes da PRF apontam para que o veículo pequeno fazia esse deslocamento da zona rural do município de Canindé para a sede do município. E na entrada para a rodovia BR-020, o condutor acabou invadindo a contramão e assim acabou batendo de frente, uma colisão frontal que provocou toda essa tragédia. Anderson. Lamentável, Miguel. Obrigado pelas informações. E esse acidente acontece exatamente no início dos festejos de São Francisco, um ônibus aí lotado de romeiros saindo da cidade. A Romaria de Canindé começou oficialmente ontem, segue até o próximo dia 4 de outubro. São celebrações virtuais, mas os romeiros, os devotos de São Francisco estão ali em festa, querendo acompanhar essas celebrações. Infelizmente acontece uma tragédia como essa, envolvendo aí um empresário da cidade e um ônibus lotado de romeiros devotos de São Francisco lá de Canindé.